Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, Web TV, nós estamos mais uma vez junto a vocês, caros internautas, para a apresentação de mais um programa sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. E realmente se trata de um assunto bastante chamativo para nós espíritas, porque nós estamos tratando do ensino moral de Jesus. E é essa ênfase que nós fazemos em torno das epístolas de Paulo. Paulo escreveu muita coisa que era temporal, mas escreveu a essência dos ensinamentos de Jesus, e que essas epístolas passam, portanto, a ter para nós uma importância bastante significativa. No programa anterior, nós falamos, inclusive, da grande relação que há entre o autor espiritual Emmanuel, orientador de Francisco Cândido Xavier, que escreveu vários livros comentando versículos do Novo Testamento e com ênfase as epístolas de Paulo. Então isso é para chamar a importância, né, que há para a compreensão das epístolas de Paulo. Pois bem, nós vamos hoje explicar, lembrar, melhor dizendo a vocês, como que as epístolas surgiram. Veja bem, Paulo, que foi um intimorato, defensor das ideias de Jesus, que foi, na verdade, um homem enérgico, um homem de muito vigor, de muita disposição, de idealismo. Ele fez aí grandes viagens, aliás, 3 grandes viagens para difundir os ensinos de Jesus e fundar agrupamentos, grupos de seguidores de Jesus, porque ele resolveu que ele deveria se dirigir a toda a gentilidade, ou seja, a todos os povos. Então ele passa a fundar esses grupos de seguidores de Jesus em função das viagens que ele empreendia. Então, algum tempo depois da sua conversão, depois dele ter passado por momentos, inclusive, de transição e de preparo, é que ele passou a realizar essas viagens. Acontece que, na medida em que ele chegava num determinado local e fundava um grupo de seguidores de Jesus, após a saída dele, muitas vezes esses agrupamentos eram alvo de perseguições, de tentativas infelizes, inclusive, de imiscuir ideias estranhas, né? E perseguições do próprio judaísmo, né? Porque, na verdade, Paulo estava imerso no Império Romano, né? Todo o entorno do Mar Mediterrâneo era controlado pelo Império Romano, mas nas várias províncias haviam judeus, né? E nessas condições, onde Paulo ia, pelo fato dele ter sido um doutor da lei, um homem destacado, né, no judaísmo, ele era alvo de perseguições. Então tentavam atrapalhar toda a atividade que ele fazia. E é interessante que Paulo, ao fazer essas viagens, né, 3 grandes viagens, ele chegou às capitais das principais províncias do Império Romano. Então, isso é muito marcante para a história do cristianismo. Paulo foi o grande responsável pela divulgação e pela consolidação do cristianismo primitivo. Mas como que esse cristianismo foi consolidado? Aí que está a chave para nós compreendermos. Vejam bem, Paulo havia estado, né, na região da Macedônia, né, havia estado ali na região de Filipos, de Tessalônica, e fundou agrupamentos de cristãos. Depois ele se dirige
para Corinto, depois para Éfeso, passa por Atenas, e acontece que ele começava a receber emissários de locais em que ele havia fundado agrupamentos cristãos, pedindo que ele retornasse, porque eles estavam precisando de um apoio, estavam precisando que Paulo reassentasse aquelas ideias e todo aquele idealismo, né, da mensagem de Jesus, em função dos momentos difíceis que alguma dessas comunidades passavam. E Paulo estava ficando preocupado, porque ele não teria mais condição de ficar voltando, né, em locais em que ele havia estado. E aí ele recebe uma inspiração do alto. Isso está registrado, inclusive, em Atos dos Apóstolos. Está registrado que, em nome do Senhor, foi dito a Paulo que ele escrevesse para os locais em que ele não pudesse mais comparecer. Então assim surgem as ideias das cartas de Paulo ou das epístolas de Paulo. Mas é Emmanuel que no romance psicográfico de Chico Xavier, Paulo e Estevão, ele registra assim, em detalhes essa informação espiritual, onde ele escreve o seguinte, o recado que foi dado a Paulo: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender por que o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti e transmitindo-te os meus pensamentos. Então, aquela informação que consta em Atos dos Apóstolos, que em nome do Senhor foi transmitido um recado, essa orientação a Paulo que escrevesse, é Emmanuel que esclarece que, naquele instante, Estevão era designado para ajudar Paulo. Aí veja que interessante, Estevão foi aquele primeiro mártir, né? E nas mãos do antigo doutor da lei, Saulo. Então, a antiga vítima, Estevão, agora ia ajudar o antigo algoz, na posição de Paulo de Tarso, inspirando-o do alto e amparando nas suas tarefas. Assim, então, surgem as primeiras epístolas, as primeiras cartas escritas por Paulo. Muitas vezes nós encontramos na literatura de autores que estudam a Bíblia, né, pesquisadores históricos, às vezes algumas polêmicas. Quantas cartas Paulo escreveu, se todas foram escritas por Paulo, qual foi a primeira? Mas Emmanuel, ele esclarece claramente. A primeira carta foi efetivamente dirigida à comunidade de Tessalônica. Então a primeira epístola aos Tessalonicenses foi a primeira carta de Paulo. Essa primeira epístola, Paulo escreveu aproximadamente no ano 51, 52 na nossa era, não é? E ele passa então a tecer considerações orientando aquela comunidade de Tessalônica. Então vejam, nessas orientações escritas que Paulo passa a fazer, vão surgindo várias formas, não é? E Paulo algumas vezes orienta numa posição paternal, amiga, outras vezes ele é enérgico, outras vezes ele está mais enérgico ainda. E é interessante que Paulo, mostram os estudiosos antigos da Bíblia, que Paulo ditava suas cartas. Então ele ia falando e os seus discípulos iam escrevendo o que ele falava. Então isso é importante saber como também elas foram obtidas. Então as frases de Paulo
muitas vezes são às vezes prolixas, né? Porque eles escrevem aquilo que Paulo falava. E é exatamente esse depoimento que ele estava fazendo. Então essas cartas tinham essas características: cartas paternais, cartas de apoio, cartas de recomendações e cartas de admoestações, né? Bem enérgicas às vezes. Agora, em todas as cartas, é importante nós lembrarmos que Paulo deixa claro aquilo que é a essência do ensinamento de Jesus. Ele deixa claro que Jesus é o Messias. Ele deixa claro, portanto, uma nova visão da justiça de Deus trazida por Jesus. Então ele passa a diferenciar toda aquela sua proposta antiga, né, como doutor da lei, como um fariseu ortodoxo. E isso ele rebate em todo instante aquelas ideias da antiga lei e falando da verdadeira e nova aliança com Jesus. Então, a fidelidade que Paulo tinha a Moisés, agora ele transferia toda a Jesus. E isso ele registra nas suas epístolas. Então, é muito importante que nós lembrarmos também que no conteúdo das epístolas há determinados comentários de Paulo que eram muito temporais, muito ligados àqueles instantes. Portanto, aquilo não subsiste ao tempo. E há aqueles que são imortais, que são os ensinos morais de Jesus. Esses que são temporais, e mesmo alguns mais genéricos, muitas vezes foram utilizados ao longo do tempo para criarem teologias, para criarem religiões, bases de várias religiões. Mas o que nós queremos destacar não é polêmica, não é a querela, mas é a essência. Então, por isso que nós vamos focalizar no ensino moral de Jesus contido nas cartas escritas por Paulo. Essa é a nossa proposta. E aí nós vamos também chamar a atenção, isso fica claro, que Paulo dá uma visão bem espiritual, né, do trabalho de Jesus como Messias e o trabalho espiritual. E ele cria termos, inclusive, né, ligados às práticas espirituais, que nós podemos dizer que são até, de certa forma, predecessoras ao próprio Espiritismo. Então, para nós espíritas, tem muito valor estudarmos as epístolas de Paulo, sim, não nos prendendo em polêmicas e querelas de época, mas naquilo que é imortal, aquilo que é essencial, que é a parte do ensino moral de Jesus que brota dos seus registros. O outro fato marcante, e é histórico isso, nós temos que destacar, é que as epístolas de Paulo foram, na verdade, os primeiros registros completos da história do cristianismo. Não são os 4 evangelhos. Aliás, os 4 evangelistas lançaram o texto completo após a decapitação, após a morte de Paulo. Então ele escreveu 14 epístolas antes dos 4 evangelhos. Isso quem diz são os historiadores, e não há dúvida a respeito disso. Então isso é marcante para nós também. Apenas que na ordem ali da montagem do Novo Testamento foram colocados primeiro os evangelhos, porque foi escrito por aqueles que acompanharam e eram seguidores de Jesus. E depois as epístolas de Paulo. Mas as epístolas de Paulo também foram colocadas na montagem da Bíblia, não na ordem que elas foram escritas, mas pela a ordem de tamanho. Então a primeira epístola que aparece no Novo Testamento é a Epístola aos Romanos. Não foi a primeira, mas é a mais longa e que tem uma substancial importância para todos nós. Então nós gostaríamos de destacar o valor, né, histórico, inclusive, pioneiro, dos registros feitos por Paulo nas suas epístolas. Pois bem, então a primeira epístola escrita por Paulo aos Tessalonicenses, ele a escreveu provavelmente no ano 51 da nossa era. No ano seguinte, ele escreveu a segunda epístola aos Tessalonicenses.
Depois surge a primeira e a segunda epístola aos Coríntios. Então aquela comunidade da cidade de Corinto, bastante turbulenta cidade, né? E aí nós gostaríamos de destacar que surgem informações éticas e morais, mas surgem informações inclusive sobre a prática dos dons espirituais. Aí ele escreve uma epístola aos Gálatas, também mais ou menos no ano 54 a 57 da nossa era. As duas epístolas a Timóteo, né? Depois a epístola a Tito, a epístola aos Romanos, que ele escreveu preparando a ida dele a Roma, aos Colossenses, a Filemon, aos Efésios, aos Filipenses e aos Hebreus. Então, ao todo, são 14 epístolas que foram redigidas por Paulo desde o ano 51 da nossa era até o ano 64, o ano da sua partida para o mundo espiritual. Então, algumas dessas cartas ele as escreveu no período que ele estava preso, por exemplo, em Éfeso, e período que ele estava detido na própria Roma, né? Como também ele parece que escreveu algo no período que ele estava em Cesareia. Nessas condições, o que nós gostaríamos de destacar é que Paulo se dirige a pessoas ou lideranças. Essas epístolas que são dirigidas a pessoas ou lideranças são chamadas epístolas pastorais. E tem epístolas que ele dirige a uma cidade, a uma comunidade. Então, por exemplo, ele se dirige à comunidade de Tessalônica, à comunidade de Corinto, à região dos Gálatas, né, aos Romanos, a Colossos, né, aos Efésios, aos Filipenses, a cidade de Filipos, e aos Hebreus de uma forma geral. Mas ele escreve também a lideranças que estavam muito ligadas a ele, né, e que são as chamadas epístolas pastorais. Por exemplo, a Timóteo, a Tito, né, a Filemon, que ele deu uma excelente manifestação de estímulo à misericórdia e ao perdão, né? Então, essas características das epístolas de Paulo são muito importantes para nós. E nós temos condições, hoje, à luz do Espiritismo, obras de Allan Kardec, e Allan Kardec valoriza Paulo, inclusive, colocando uma mensagem do Espírito Paulo no Livro dos Espíritos, mas também colocando mensagens do Espírito Paulo e fazendo comentários de epístolas de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas notadamente nas obras de Emmanuel é que nós vamos encontrando, portanto, todas essas análises, né, do sentido espiritual, do sentido moral do ensino de Jesus. E Paulo teve realmente essa grande contribuição para a disseminação dos ensinos de Jesus pelo Império Romano, mas a consolidação. Então a consolidação que ele fez foi exatamente pelo fato de ter criado vários grupos nas suas viagens e depois de ter alimentado esses grupos com as suas cartas. Então as epístolas que eram levadas por emissários, mas essas cartas ou epístolas, elas eram reproduzidas também e lidas em várias outras comunidades. Então isso é muito importante, porque ele assegurou então o fortalecimento dos primeiros grupos de seguidores de Jesus, que depois vieram a ser chamados de cristãos, mas ele também assinalou um momento histórico na origem e no desenvolvimento do cristianismo ao fazer esses primeiros registros escritos, né? Vamos assim dizer. E nós sabemos hoje que há, inclusive, muitas pesquisas feitas em universidades, no mundo acadêmico, principalmente nos países, universidades anglo-saxônicas, que fazem estudos sobre as epístolas de Paulo, e algumas comparando dados históricos, outras comparando com estudos arqueológicos, com registros feitos ali por Paulo sobre
os locais em que ele visitou, que ele viajou. Então, as epístolas de Paulo têm todos esses efeitos ou todas essas repercussões para todos nós, o que sem dúvida nenhuma é muito importante. Então é importante nós lembrarmos que nesse estudo que nós estaremos fazendo sobre cada uma das epístolas de Paulo, nós encontramos base, né, para sentirmos mais de perto a essência do ensinamento moral de Jesus. E essa foi a preocupação de Paulo, porque ele falava e ele escrevia aquilo que ele sentia, aquilo que ele praticava. E essa era a autoridade moral de Paulo. E assim é que ele era reconhecido nos locais onde ele comparecia e passava a ser respeitado. Então vejam, meus amigos, nós queremos dizer a todos vocês que comentar as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo é para nós motivo de muita honra, de muita alegria, de muito estímulo para nós encontrarmos naqueles textos da antiguidade, né, formulados ao sabor de todo aquele sentimento, de toda aquela energia, de todo aquele ideal de Paulo, a importância, porque ele passa a exaltar nas suas epístolas realmente um sentido espiritual dos ensinos de Jesus. Mas ele combate, por exemplo, a idolatria, ele combate as hierarquias, ele combate a luxúria, né, os sacrifícios religiosos que eram praticados naquela época. Ele não concorda com aqueles divisionismos, fala sobre os dons espirituais e nos orienta sobre os dons espirituais, mas ele exalta a justiça de Deus, a lei de Deus, pela fé praticada e não pela adoção simplesmente de ordem formal. Ele vive e ensina a humildade, a tolerância, ele favorece os chamados fracos de fé e os apoia, e até se coloca como um fraco para levantar fracos, mas em toda parte ele estava convivendo e colocando em prática o quê? O amor fraternal, mostrava a hospitalidade, a simplicidade, a espontaneidade, né, dos primitivos cristãos, né, que isso é um fato importante para nós valorizarmos também. Mas Paulo, com todo o seu preparo, a sua inteligência e a sua intuição, ele também orientava e advertia sobre polêmicas, né, que surgiam, sobre os falsos profetas em vários momentos. Então nós queremos deixar a vocês essa noção de que as epístolas de Paulo representam realmente um grande chamamento para a boa nova, mas no sentido espiritual e no sentido moral. Vamos então nos encontrar mais uma vez na próxima quarta-feira.